ouviremos a doutora Márcia Cristina da Silva Cambiaghi, que é presidente do Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo. Com a palavra. Obrigada, Excelência. Presidente, quero agradecer a oportunidade. Eu havia pedido os minutos residuais e eu fico muito grata de poder falar em nome da categoria. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, em nome de Vossa Excelência, o professor Kazuo Watanabe, que acabou de sair, mas é uma referência para a nossa categoria de mediadores e conciliadores, e dizer da nossa alegria de ter à frente da pasta da mediação e conciliação, desse tema, o conselheiro Henrique Ávila. Gostaria de dizer da nossa preocupação, né, com relação à permanência do mediador e do conciliador qualificado dentro do Instituto da Mediação, através da remuneração. Nós sabemos que é uma política pública que veio para ficar, é um caminho sem volta, a mediação e a conciliação. Nesse contexto, estão inseridos esses profissionais que são considerados pelo Código de Processo Civil como auxiliares da Justiça, assim como outros auxiliares da Justiça, mas estão diante de um entrave com relação à remuneração. Então, o nosso maior desafio é que seja concretizado, ou que essa legislação, esse projeto de lei, consiga estabelecer contornos que permitam a remuneração desses profissionais de forma adequada, dentro do sistema do judiciário, especificamente, que contemple também a atuação pré-processual, como já foi falado inúmeras vezes aqui. Então, assim, as nossas considerações é que nós gostaríamos, o projeto traz a ideia de taxa adicional do famoso artigo 9º, que é um artigo que eu entendi realmente, a mens legis, que ele deseja estimular a mediação e a conciliação, os métodos alternativos. Então, isso, quando eu li o artigo, eu entendi que ficou muito claro, por meio de taxas. A questão que eu percebi de algumas partes é que dá a impressão de que a cobrança de taxa possa inibir a pessoa de participar. E eu vejo, talvez no nosso Estado, no Estado de São Paulo, não sei se é uma realidade em todos, que a cobrança de taxa não inibe a participação da pessoa em na mediação e na conciliação, considerando os efeitos, a pessoa que já participou por uma mediação e conciliação, ela teve resultados, então o valor é anódino perto da eficácia disso. Mas o que nós gostaríamos, de repente, de que ficasse mais claro nesse artigo 9º é a questão da destinação dessa taxa. Se ela contemplaria a remuneração do mediador e do conciliador. Se ela vai... Se ela vai ser determinada como taxa a ponto de ter que fazer uma lei, e aí a obrigatoriedade de criar-se uma taxa, uma lei nova no Estado para estabelecer uma taxa para pagar o mediador e conciliador, vai nos colocar outra vez num período de tempo de espera sem remuneração muito longo, como está acontecendo até hoje. O CNJ criou a Resolução 271, que é uma resolução perfeita em termos de pagamento, e ela vai ao encontro do novo CPC, que determina o pagamento pelas partes, e se elas forem beneficiárias pelo Estado, e também pela lei de mediação, mas, mesmo assim, na prática, a gente não vê a remuneração desse profissional. Então, no Estado de São Paulo, depois dessa Resolução 271, o Estado de São Paulo criou a Resolução 809, que é uma resolução que estabeleceu, no meio das custas processuais, o pagamento dessa taxa. E aí, eu encaminho, nesse sentido, uma observação com relação ao artigo 11º, que exclui o mediador e o conciliador das custas processuais. E a nossa preocupação é se esse artigo poderia tornar ou representar um óbice para o pagamento do mediador e do conciliador. Então, Excelência, o que nos traz preocupação é essa questão da concretização, da efetivação da remuneração desses profissionais que atuam na mediação e na conciliação, que fazem essa política pública ser desenvolvida. Então, a concretização disso, e dentro do artigo 9º tem duas observações que eu ainda gostaria de fazer. Eu pulei para o 11 para trazer essa observação, mas ele traz a questão dos sejusques, da pessoa procurar os métodos alternativos, seja um sejusque, uma câmara privada, um meio externo, mas que ele, pagando uma taxa lá, o ideal é não pagar, e se pagar, será descontado. A nossa sugestão é no sentido de que
caso ele comprove que ele passou por um sejusque pré-processual, que ele tentou transacionar extrajudicialmente, que ele seja dispensado de participar de uma nova mediação judicial, porque não haveria razão. Então, não precisaria isentar de uma taxa, mas o fato dele comprovar que ele já participou de uma mediação e de uma conciliação prévia, antes do processo, poderia, então, isentá-lo de ter que participar judicialmente de uma nova tentativa de mediação, sem que ele tenha que, com a outra parte, como está no Código de Processo Civil, se manifestar a respeito disso. Não quero e o outro não quer, e aí não tem. Né? Mas o fato dele comprovar, seja por uma câmara privada, que essa é uma observação, que, né, uma atuação, e para o beneficiário da gratuidade, ele procura o sejusque. Mas outras pessoas poderiam procurar câmaras privadas. Comprovando que ele participou disso, ele se isentaria. Então, assim, as nossas observações são nesse sentido, e uma preocupação que eu ainda gostaria, então, de, por fim, colocar a respeito dessa implantação, né, de estender, de que esse sistema seja contemplado em todas as esferas do judiciário, porque hoje é uma realidade no Tribunal de Justiça. A gente vê pequenos avanços de remuneração e de valorização desse profissional na Justiça estadual, mas a Justiça Federal ainda atua com mediadores e conciliadores totalmente voluntários, né, tratados como voluntários, de forma gratuita. Então, é uma preocupação que nós gostaríamos de registrar, faremos as nossas observações e encaminharemos também para a equipe de trabalho nossas considerações de forma mais detalhada, qual o formato de texto que nós consideramos que poderia auxiliar, né, a equipe de trabalho, mas essa é uma preocupação que eu gostaria de registrar aqui, para que todos, né, refletissem. O mediador e conciliador, a nossa preocupação é que ele se perpetue, de fato, nessa política pública, e sem a remuneração há uma evasão de pessoas qualificadas que acabam por não atuarem mais. Então, gostaria de agradecer, aproveitar a presença do conselheiro Henrique Ávila e reforçar que, no início, nós dizemos da alegria de tê-lo como conselheiro do nosso tema de mediação e de conciliação. Então, quando Vossa Excelência assumiu como conselheiro do nosso tema, foi uma alegria para a gente. Era isso que eu gostaria de registrar novamente. Obrigada, presidente. Muito obrigado. Era isso. Agora nós faremos um intervalo e retornaremos, como previsto, às 17 horas. A proposta, então, do Rio de Janeiro, e também do Tribunal de São Paulo, é que os tribunais sejam estimulados a, dentro dessa política pública, atribuir uma fonte de custeio, uma fonte de receita, como um adicional, uma rubrica própria na taxa judiciária, correspondente à própria estrutura, a estrutura de cada tribunal, para a mediação e para a conciliação. Isso faz parte de uma macropolítica que, se não for implementada corretamente, onera de forma bastante impactante tanto os tribunais quanto a própria sociedade, de modo geral. Isso porque, nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, não há um filtro que impeça as empresas de se valerem dos serviços, inclusive sem qualquer tipo de remuneração, sem qualquer tipo de imposição de cobrança de algum valor. O que já tem acontecido, inclusive, com alguma frequência. Para além disso, a sobreutilização dos serviços judiciários de solução de conflitos por parte das empresas constitui um forte desestímulo a que a sociedade se aproprie da cultura da conciliação e da mediação e forme uma rede própria para tratar dos seus conflitos. Digo isso especialmente em relação aos litigantes habituais, que não recebem nenhum tipo de estímulo adicional para formarem essa rede privada, no ambiente privado, na sociedade privada, para reter, tratar e resolver os seus conflitos, que continuam sendo direcionados quase que exclusivamente aos tribunais, principalmente aos tribunais de justiça. Além disso, há um aspecto bastante interessante que interfere na estruturação dessa política, que é a formação do próprio mediador.
Os cursos de formação, além dos privados, são oferecidos normalmente pelas escolas judiciárias, as escolas de magistratura, e esses cursos são pagos pelos interessados. Depois da parte de formação teórica, existe uma parte de formação prática que perdura por cerca de 1 ano, tempo durante o qual o mediador em formação presta seus serviços sem remuneração, porque parte da sua formação, ao tribunal. Evidentemente, com a perspectiva de se tornar depois um mediador ou judicial ou um mediador privado. Na medida em que nós não temos fonte de custeio e, consequentemente, não temos como remunerar o mediador, não se forma essa estrutura. E, na medida que não tenhamos um fomento ao desenvolvimento da mediação no ambiente privado, também não formamos essa rede de mediação na esfera privada. Portanto, isso frustra a iniciativa legal, tanto do Código de Processo quanto da Lei de Mediação, para nós termos consolidado uma rede poderosa de solução e prevenção de conflitos na própria sociedade, o que perpetua a indicação de encaminhamento das demandas para os tribunais. E a gente não consegue mudar essa lógica. Os indicadores estão aí, nós crescemos apenas inercialmente a mediação, ainda que tenhamos tido aí um grande impulso logo no início. Eu gostaria também de acrescentar que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que serve para uma boa reflexão, houve um decréscimo na busca pela formação por parte de interessados em sua formação como mediador, ante a ausência de perspectiva de uma colocação ou no próprio tribunal ou na esfera privada. Se nós fizermos uma projeção nessa ordem de encaminhamento, em pouquíssimo tempo teremos um colapso da mediação, uma frustração dessa política pública tão bem desenhada. De fato, isso não tem sustentabilidade por falta de remuneração. E sem a remuneração, nós não temos o interesse para a formação do mediador, consequentemente, isso se esvazia. Eu penso que a nossa política pública da mediação está interligada ao sistema dos juizados especiais. Penso que nós devemos olhar um pouco mais adiante, porque nos próximos 5 anos, se tanto, nós deveremos ter recursos de tecnologia suficiente para fazer o que hoje se faz de modo artesanal no sistema de juizados especiais. E digo isso porque o sistema de juizados especiais, que se descaracterizou para resolver aquelas relações interpessoais de caráter diferente das relações de consumo. O juizado especial hoje, na verdade, por extensão, resolve basicamente as demandas de consumo e, tendendo a ser assim, os sistemas baseados em inteligência artificial e machine learning certamente vão ocupar esse espaço, o que vai importar na necessidade de reconfiguração do sistema de juizados especiais num prazo muito curto. Essa é a minha percepção. Portanto, nós precisamos olhar com cuidado para o sistema de juizados especiais, fazer um redesenho da sua configuração, sob pena de ele se tornar obsoleto, na medida em que os sistemas inteligentes, os sistemas baseados em inteligência artificial, devam assumir o protagonismo na prevenção e solução de conflitos das relações do consumo. Nós conjugarmos essas duas políticas públicas, talvez o juizado especial se torne, como se parece pretender, uma espécie de uma corte de julgamentos mesmo. Já pouco se usa a conciliação, ela pouco passa de 10%. Então, ela se torne realmente uma corte de julgamento especializado, inclusive com caráter vinculativo, por decisões repetitivas, fazendo com que esse sistema ganhe uma nova configuração e as demandas de massa se tornem clientes dos métodos de inteligência artificial para resolver os conflitos. De qualquer forma, os tribunais não prescindem de uma receita para dar sustentabilidade à política pública da consensualidade ao sistema de mediação. Essa receita precisaria ser estimulada aos tribunais. Evidentemente que se precisa de lei estadual para uma iniciativa dessa natureza,
mas eu quero acreditar que uma recomendação do CNJ seja bastante interessante para que os tribunais se sintam estimulados a buscar essa fonte subsidiária de receita para a sustentação dessa política pública. Penso que, se não for feito isso com certa urgência, nós tenhamos pela frente um decréscimo muito importante da política pública da consensualidade, e penso que a ausência de reconfiguração do sistema de juizados vai sobrecarregar o sistema de justiça com uma extrapolação para o sistema convencional, numa justiça lotérica, em que, ora, o sistema de juizados especiais fica sobrecarregado, e quando há uma postura um pouco mais defensiva por parte dos juízes, há uma migração em massa para o sistema de justiça convencional, sobrecarregando as varas cíveis e as câmaras cíveis. Portanto, nós precisamos parar para pensar imediatamente sobre esse sistema, com olhos postos nos próximos 5 anos, para termos uma reconfiguração desse desenho de justiça, de acessibilidade à justiça, que tenha sustentabilidade. Senão, daqui a pouco, nós vamos ter que voltar aqui para fazer novas audiências públicas, para tentar novos diagnósticos, sem efetivamente resolver com perenidade os nossos problemas. Já se faz longo o tempo que nós temos aí lidando com demandas de massa, sem que uma solução efetiva seja dada. As empresas são extremamente reticentes em apostarem em soluções consensuais esponte própria, ainda que seja louvável o financiamento a institutos públicos, né, como consumidor.gov e outras semelhantes, mas o dever de casa pelas empresas precisa ser feito. Isso significa que nós estamos retirando dinheiro da sociedade e injetando na veia das empresas, porque elas se desoneram das suas demandas usando recursos públicos, deixando de investir os seus próprios recursos em formas adequadas de solução de conflitos, quando já há disponibilidade pelo mercado, tanto de sistemas inteligentes quanto de câmaras privadas, que estão ociosas ou subutilizadas por falta de incentivo de uma parte do Estado e por falta de demonstração de interesse pelas empresas. A onerosidade representada pela presença das empresas nos tribunais é extremamente impactante. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, apenas no ano de 2016, de 2017, aportou cerca de R$ 1 bilhão no sistema de juizados especiais. 70% desse recurso, ou mais, 80% desse recurso, foi para tratar demandas de massa de empresas, sobretudo concessionárias do serviço público. Talvez essa seja uma das medidas mais imediatas a serem adotadas para a correção dessa anomalia que já se perpetua. Portanto, para finalizar, gostaria, então, de reiterar a solicitação para que os tribunais sejam estimulados a proverem recursos adicionais para conferir sustentabilidade ao sistema de mediação, com remuneração adequada dos mediadores e a estruturação física. E um redesenho do sistema de juizados especiais, como aqui colocado. Desembargador César Cury, pela valiosa contribuição que nos trouxe aqui nessa tarde. Na verdade, gente, é mais um complemento e uma informação, né? Nós, no grupo de trabalho, também estamos avaliando, né, em discutir as custas e a gratuidade de justiça. Realmente, há coisas que dependem de lei, e muitas vezes de lei em cada estado da federação, como sabemos nós. E outras, o Conselho Nacional de Justiça pode, sim, direcionar. Essa questão, e aí falo, além de como membro do grupo de trabalho, também como presidente da comissão que cuida da mediação e da conciliação, que essa circunstância problemática de não haver hoje parâmetros para a remuneração dos mediadores e conciliadores, o que lamentavelmente é um problema, e um problema de organização judiciária, sabemos todos. Nós temos estudado a possibilidade de fazermos isso também por ato normativo no Conselho Nacional de Justiça, pelo que, senador César Cury, as contribuições de Vossa Excelência são ainda mais valiosas e nós agradecemos todos. Obrigado.